Olá, povo abençoado. Vamos para a palavra? E a palavra que nós vamos refletir um pouquinho se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, e verso 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aqui o Senhor chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. O Senhor aqui chama Abraão do conforto da sua família, do convívio em sua terra, para um lugar que ele ainda ia mostrar para Abraão. Aqui o Senhor está falando conosco de uma maneira muito poderosa. E ele faz ali uma promessa que dele fará uma grande nação. Vai abençoar ele, vai engrandecer ele, o teu nome será uma bênção, né? Ali o Senhor chama ele e faz uma promessa de abençoar. Mas também o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma promessa. Agora, para quem? Para as famílias da terra. Então Abraão atende aquele chamado de Deus e segue-o. E Abraão não tinha noção para onde ele ia, mas ele acreditou e confiou na promessa do Senhor. E ele segue. E ele sai do meio da sua parentela. Vamos falar hoje de quantas pessoas que o Senhor chama, mas ele... Não, mas eu tô aqui no meio da minha família. Vai ser difícil, vai ser duro. E ele não atende o chamado do Senhor. Pois bem, vamos falar quando não se atende do chamado do Senhor. Quando o Senhor te chama, ele não chama a tua parentela. Pois aqui está nos explicando muito seriamente que o Senhor chama Abraão, mas manda sair do conforto da família, da sua terra, de tudo que Abraão estava acostumado. E viver o novo, mas com Deus. E o novo com Deus, muitas vezes, não é nem um pouquinho confortável. Porque você vai viver o novo, e o novo sempre nos traz dificuldades. Por exemplo, eu estava acostumado com algo, mas agora eu tenho que me desacostumar, pois eu fui chamado para fazer algo novo. Então eu devo confiar no Senhor, mas não conheço o caminho. Quem vai me direcionar no caminho é o Senhor. Então aqui quando Abraão segue o Senhor, ele obedece. E quando se obedece, gera bênçãos, gera milagres, gera vitória. Porque é a nossa obediência a Deus que nos traz tudo isso. Mas se eu não atender o chamado do Senhor, eu vou gerar bênçãos, eu vou gerar milagre, eu vou ser abençoado, eu vou receber as promessas do Senhor? Claro que não. Porque quando o Senhor nos chama, ele faz promessas, mas eu não vou atender o chamado do Senhor. Como que essas bênçãos virão sobre mim? E aqui o Senhor mais na frente vai dizer que ele vai engrandecer e eu serei uma bênção. Porque quando eu atendo o meu chamado, eu vou passar por todo um percurso que o Senhor vai trabalhando em mim para atender aquele chamado dele. Aqui nós vemos mais no versículo 4 que assim partiu Abraão com o Senhor. Ele atendeu. Mas ele ainda leva um sobrinho. Ainda Abraão não estava totalmente transformado. Abraão estava seguindo o Senhor. Mas Abraão não está totalmente desvinculado do que o Senhor queria que Abraão desvinculasse.
mas só em Abraão atendeu o chamado do Senhor. Então Abraão abre uma porta para que o Senhor comece a trabalhar em sua vida, não é? E muitas pessoas querem muito isso aqui, ó. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. As pessoas só querem essa parte. Mas a parte que o Senhor chama, e tu precisa abrir mão de muitas coisas para atender o chamado, as pessoas não querem. Então, quantas vezes o Senhor deixa de te abençoar, deixa de nos abençoar, deixa de fazer milagre em nossas vidas, deixa de nos dar vitória, deixa de fazer algo grandioso em nossas vidas, porque nós só quer as bênçãos e não a renúncia, e não abrir mão daquilo que prende o nosso coração na terra. Porque quando o Senhor te chama ou te pede algo, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas muitas pessoas pensam, não, essa parte não foi de Deus. A parte que foi de Deus foi a da bênção, foi a do milagre, foi a da vitória. Mas essa parte não foi de Deus. Deus jamais vai me pedir algo que eu não quero. Pois bem, o Senhor vai pedir exatamente algo onde está te prendendo. Vamos lá? Mas na frente nós vamos ver que Abraão demora a ter filhos porque a mulher é estéril. E o Senhor lhe faz uma promessa de fazer uma grande nação. Nação. Mas Abraão tinha uma mulher estéril. Mas olha como foi difícil para Abraão acreditar nesse chamado. O Senhor chama ele para sair do meio da parentela dele. Aí Abraão diz, não, vou levar Ló, meu sobrinho que eu criei. E levou. Mais na frente, o Senhor diz assim, aparta-te de Ló. Opa! Ele cria um sobrinho que ele ama, mas agora ele tem que se apartar. Naquele tempo que Deus pede para ele se apartar de Ló, Abraão já estava trabalhado. Abraão já estava com um relacionamento muito melhor com o Senhor, porque quando ele é chamado, ele começa um relacionamento com o Senhor. Aqui no tempo que ele é chamado a se separar de Ló, Abraão já tinha um relacionamento com o Senhor. E ele faz o que o Senhor manda mais uma vez. Entendeu? Aí que tá o negócio. Mas eu criei este menino, eu sou muito apegado a ele. Já deixei a minha família por ele. Aonde que o Senhor vai mandar eu fazer uma coisa dessa? O Senhor vai. Porque quando ele nos chama, ele já diz assim, que nós temos que renunciar de nós mesmos. Então, se nós temos que renunciar de nós mesmos, o Senhor vai tocando em cada coisa que nos apegamos aqui na terra, para ir nos libertando disto, para que nós possamos ter um relacionamento completo com o Senhor. E Abraão, mais uma vez, atende o pedido do Senhor, lembrando-se que o Senhor lhe prometera algo muito grande. Mas aqui, Abraão já tem um relacionamento com o Senhor. Aqui já está mais fácil, entendeu? O negócio é obedecer. E o Senhor vai aplanando os caminhos, aplanando os nossos pensamentos, colocando tudo em ordem, porque eu resolvi abençoar. O Senhor me pediu algo, me chamou para fazer algo e me pediu para me sair do meio de todos e eu atendi. Então é claro que o Senhor vai me trabalhar para que eu possa fazer esse chamado do Senhor com fidelidade. Mas tem um percurso a correr nessa obediência que ele deixa Ló. Mas na frente chega o tempo do Senhor cumprir a promessa da nação, da grande nação. E ali Abraão já era um velhinho e a esposa uma velhinha. E tinha cessado o costume das mulheres. E aqui eu já falei em outro vídeo que aqui há uma coisa muito linda. Abraão não recebeu aquela promessa durante a sua juventude. Ele podia ter duvidado e dito assim, não vai acontecer, vou deixar esse negócio desse chamado de Deus. Ele não deixa, ele fica esperando.
Aqui nós vemos que Abraão recebe o seu filho. E mais na frente, Abraão está muito felizinho com sua esposa e seu filho. Deus cumpre a promessa da grande nação. Aqui Abraão já era engrandecido, Abraão já tinha riqueza, Abraão já tinha muitos bens, Abraão aqui já tinha um relacionamento com Deus. Chega a parte difícil. Deus dá grande, eu acredito que de tudo, o mais importante aqui foi a grande nação para Abraão, porque a mulher era estéril. Mas Abraão não duvidou do Senhor. Por algum momento, teve alguns percursos que ele pensa, meu Deus, não vai chegar, mas chegou. Aí o Senhor pede quem? Aleluia! Glória, pede o filho que ele tinha dado na velhice. E Abraão, o que Abraão faz? Nunca que o Senhor vai me pedir isso, porque isso é demais. Ele me deu este filho na velhice, é uma promessa. Quantas pessoas deixam de receber bens, deixam de receber maravilhas, deixam de receber bênçãos, porque se trava em algo que o seu coração está apegado. Mas Abraão não. O que Abraão diz? Tá bom, Senhor. Ele era teu mesmo. O Senhor me deu, talvez foi só por um pouco de tempo. Minha mulher nem podia ter filhos. E o Senhor me deu. Eu já sei a felicidade e a alegria de ser pai. Minha esposa já sabe a felicidade de ser mãe. Tudo bem, eu te dou de volta. Olha, um filho, irmãos. E quantos crentes o Senhor pede algo tão pequeno? Quantas pessoas se dizem servir o Senhor, ter relacionamento com Deus, mas são surpreendidos no coração apegado com uma coisa tão pequena. Olha o que o Senhor pede agora de Abraão, o filho. O Senhor pediu para Abraão sair da sua terra, pediu para Abraão sair de sua parentela, para Abraão deixar tudo para trás e seguir ele para um caminho que Abraão nem conhecia. E Abraão aceita, confiando na promessa. Mas na frente, Abraão, o Senhor pede para Abraão se apartar de um filho de criação, sobrinho em seu sangue. Nunca que Jesus vai pedir uma coisa dessa. Quando se tem um relacionamento com o Senhor, você vai compreender, sim, que o Senhor te chama, mas no decorrer do seu chamado, o Senhor vai tirando tudo o que te prende, o que o teu coração está amarrado. Então, Abraão se desfaz ali do sobrinho. Aqui Abraão já era amigo de Deus. Olha que coisa linda. O Senhor até deixou um pouco de tempo. O Senhor até nos dá um pouco de tempo para que a gente vá se aperfeiçoando. Mas quando o Senhor vê que a pessoa não vai abrir mão daquilo que o coração está, aí o Senhor diz, deixa. Aí se tu é obediente e se tu tá caminhando mesmo para ir morar com o Senhor, é claro que tu vai obedecer. Porque no decorrer disso, da tua caminhada com Cristo, tu tem que ter um relacionamento com o Senhor. Tu tem que conhecer um pouquinho o Senhor e saber que nós, quando somos chamados para servi-lo, Ele vem em primeiro lugar. Os desejos do Senhor estão em primeiro lugar. As vontades do Senhor estão em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai nos dizer que a vontade do Senhor é boa e agradável. Tudo que o Senhor nos faz e nos pede é porque o Senhor está nos aperfeiçoando para sermos segundo a sua vontade. Ele está no centro da sua vontade. E Abraão dá o filho. Mas olha que maravilha em desfazer daquilo que o nosso coração está apegado. Aleluia! O Senhor brada desde os céus e diz, não, Abraão, eu não vou levar o seu filho. Eu só estava te testando mais uma vez, depois que nós já estávamos bem amigo. Não faças isso ao teu filho, pois agora eu sei que temes a Deus. Olha, o Senhor pediu um filho. Olha o tamanho da prova que o Senhor passou para Abraão. Vamos ver se ele vai ser aprovado.
Quantas coisas pequenininhas o Senhor tem te pedido nesta terra? Bens, uma casa, um serviço, uma amizade, uma coisa tão pequena, e tu não tem atendido, Senhor. Tu tem colocado teu coração nisto e tu tem perdido grandes maravilhas acontecer na tua vida, no meio dos teus filhos, no meio da tua casa, porque tu tem te apegado a coisa tão pequena. Mas hoje Deus fala contigo, através desta palavra, através da vida de Abraão, através do chamado de Abraão, através das provas que a Deus colocou diante de Abraão, e Abraão, na sua fidelidade, na sua obediência, atendeu. Então eu te convido a estudar a vida de Abraão, a estudar nas Escrituras Sagradas a vida de Abraão, para que você venha se desprender do que está te prendendo, de tu ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, de tu ser obediente, como o Senhor deseja que tu seja. Então, se tu não fizer o que o Senhor te pede, então, se pela desobediência tu dizer, não, ele pediu demais, ele pediu um emprego que eu gosto tanto, ele pediu uma amizade que eu gosto tanto, ele pediu uma casa que eu amo, ele pediu uma cidade que eu quero tanto morar, eu gosto daqui, eu me apeguei aqui. Veja o que Deus fala contigo hoje. Abraão diz, pega, Senhor, o meu filho. Já deixei parente, já deixei um filho de criação, já tive que tirar Ismael que entrou no caminho. Já agora, Senhor, isso aqui também é teu. Tudo é teu. Entregou. E o Senhor se alegra e diz o quê? De novo, repete. Que ele será uma grande nação pela obediência. E aqui no decorrer da vida de Abraão, o Senhor engrandeceu Abraão. O Senhor engrandeceu de uma maneira tão grande. O Senhor falava com Abraão. O Senhor tinha intimidade com Abraão, tinha relacionamento com Abraão. Aqui o Senhor vai falar com você, se você estudar aqui o chamado de Abraão, a história de Abraão, dos filhos. E aí o que o Senhor diz? E feliz será, e as nações serão felizes através da tua vida. Benditas serão todas as famílias. Porque aqui diz que as famílias serão benditas através de Abraão, da obediência de Abraão. Por isso que as Escrituras Sagradas vão nos dizer que nós, que somos chamados pela graça, somos considerados filhos de Abraão. Viu? Olha, se estendeu até nós a obediência de Abraão. Chegou em nós a obediência de Abraão. Então, quando o Senhor te pedir algo, lembre desta palavra que você ouviu neste dia. Quando ele te pede algo, que ele faz um teste com você, te mostra como o teu coração está pegado a algo, porque ele não vai pedir algo que é fútil para você. Ele vai pedir algo que o teu coração está apegado. Então preste muita atenção, que obediência gera bênção, gera milagre e se estende em toda a nossa parentela. E ainda outras pessoas serão abençoadas pela tua obediência, oh glória! Eu poderia estender esta palavra até o dia todo, mas vou terminar aqui. Mas, porém, se tu não aceitar, isto não irá acontecer na sua vida e nem na sua família. Essas promessas de te abençoar, de fazer de ti grande, sabe? De abençoar até a tua família, a tua descendência, a quarta e última geração, isto não vai acontecer. Porque você não atendeu o chamado de Jesus, de Deus. Abraão atendeu. E todos que atenderem serão muitos, muito felizes na terra, porque do Senhor vem todas as bênçãos. Então, aqui ele ainda diz, aqueles que te abençoarem, eu ainda vou abençoar. Pela tua obediência, as pessoas que te abençoarem também serão abençoadas, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então, se tu não obedece o Senhor, tu não recebe nada da parte de Deus. E tu nunca abençoará a vida de ninguém, porque tu é um desobediente. Tu pensa que está servindo o Senhor, mas não. O Senhor sabe aonde está o teu coração, como o jovem rico. Um dia ainda vou pregar sobre o jovem rico. O Senhor sabia exatamente onde estava o coração dele,
Foi por isso que ele pediu para vender a fazenda. O Senhor sabe exatamente onde o teu coração está. E ele vai tocar bem aí. Porque ele já sabe onde está o teu coração. Mas tu tá te enganando. Estou servindo o Senhor. Mas não toque lá onde não é para tocar. Porque aí eu não obedeço mais o Senhor. Mas se tu fores obediente como o Senhor, as bênçãos do Senhor vão se seguir na tua vida, na vida dos teus. Glória a Deus. Pense nisso. Deus é maravilhoso. Amém?